Fala pessoal, o Igor aqui do Faixa Mob. Já estamos em clima de Natal para falar do Galaxy Note 8, que provavelmente vai ser o presente de Natal de muita gente, pelo menos foi um dos presentes que eu resolvi me dar esse ano. Bom, antes de começar esse review, eu quero dizer o seguinte: os pontos que eu vou abordar nesse vídeo são mais genéricos para o usuário comum, para o usuário normal, usuário médio, que está pensando em adquirir esse aparelho top de linha. É um aparelho extremamente complexo, com recursos extremamente avançados. Se eu fosse falar tudo nesse vídeo, poderia ficar 40 minutos falando aqui e provavelmente ia deixar escapar alguma coisa. Então eu vou falar os pontos gerais e depois eu vou gravar vídeos específicos falando sobre alguns tópicos que merecem um maior nível de detalhe. E é claro que eu não podia deixar de falar de câmera, afinal a câmera do Galaxy Note 8 é simplesmente sensacional. Essa cena que eu estou gravando agora está sendo filmada com a câmera principal do Galaxy Note 8, com a câmera traseira, e a câmera foi um dos motivos que me fez comprar esse aparelho. Eu já sabia, óbvio, tinha pesquisado antes, sabia que a câmera do Note 8 era uma das melhores, se não a melhor do mercado, e eu sou muito exigente com isso. Vocês sabem que eu sou usuário de Lumia, de PureView há muito tempo, então câmera é um dos principais pontos que eu levo em consideração na hora de comprar um smartphone. E devo dizer que eu estou muito surpreso com a qualidade dessa câmera, mesmo sabendo de tudo que ela era capaz de fazer antes de comprar o aparelho. Agora que eu tenho usado ela bastante, eu tenho me surpreendido positivamente com a qualidade de imagem e do áudio, principalmente, que ela é capaz de captar. Eu fiz algumas fotos que eu quero que vocês vejam e que dão uma boa ideia da qualidade da câmera desse aparelho. Mas claro, câmera é um assunto tão extenso que merece tanto destaque que vai ter sim um vídeo específico, então fiquem ligados que em breve eu vou postar um outro vídeo dando muito mais detalhes da câmera do Galaxy Note 8. Bom, vamos falar do brinquedo. Tá aqui, Galaxy Note 8. Bom, a primeira coisa que chama a atenção nesse aparelho é o design. Quando você olha para esse celular, grande, tela bonita, um aparelho fino, leve, ele chama a atenção, não tem como negar. Infelizmente a Samsung não trouxe para o Brasil os Galaxy Note 8 de outras cores, só veio na cor preta. Mas eu confesso que para esse tipo de aparelho, um aparelho mais focado em produtividade, com esse design, o preto, o Black Piano aqui caiu muito bem. Bom, a gente está falando de uma tela de 6.3 polegadas, é uma tela grande, mas se a gente comparar com outros celulares, ele não é tão maior do que outros celulares com tela grande. Por quê? Porque ele tem a borda infinita. O display infinito faz com que a tela ocupe praticamente toda a frente do aparelho, você quase que não tem borda, então ele fica um aparelho fácil de ser manuseado, apesar de ser um aparelho grande. Mas embora esse design seja matador, na minha opinião, é hoje, sem a menor sombra de dúvida, o aparelho mais bonito que você pode comprar. Esse design não é perfeito. Ele tem pelo menos dois pontos que poderiam ser melhorados. O primeiro é o leitor de impressão digital, que fica aqui numa posição não muito confortável. Você, para manusear com uma mão só, tem que esticar um pouco o dedo aqui e muitas vezes você toca na parte errada da tela. Seria muito mais cômodo se ele ficasse mais no meio do corpo aqui do aparelho, seria mais fácil de ser alcançado. Um detalhe que a Samsung pecou já na geração anterior, infelizmente não corrigiram até hoje. Um outro ponto, esse só fui perceber depois de algum tempo usando o aparelho, é que a caixa de som, né, o speaker, fica aqui na parte inferior, né? E quando você vai assistir um vídeo, é natural que você segure o aparelho dessa forma. Se você faz isso, você acaba abafando a caixa, o som. Então você tem que começar a segurar o aparelho de formas um pouco diferentes, ou deixar a mão mais afastada, ou segurar com uma mão só, para não abafar o som que sai do speaker que fica aqui na parte inferior.
outro detalhe também que poderia ser melhorado. E aí vocês estão vendo, o Galaxy Note 8 conta com essa tela Always On Display, é o nome que a Samsung deu para aquilo que no Lumia a gente conhece como a tela Glance, essa tela de standby que fica mostrando as informações como relógio, notificações de aplicativos. Você pode tocar 2 vezes e aí você aciona um music player, por exemplo, vê os compromissos do calendário. É uma tela Glance interativa, né? Esse Always On Display, uma versão mais avançada da tela Glance e que eu tenho gostado, utilizado bastante. Eu deixo ela ligado direto, ela só desliga automaticamente quando eu coloco o celular no bolso. O Galaxy Note 8 conta também com notificação de LED. É um LED que fica na parte superior da tela e que ele pisca, acende quando tem notificações de aplicativos. Mas o interessante é que esse LED ele pode ser acionado de várias cores. Então tem aplicativos que permitem você configurar a cor desse LED, né? E outros aplicativos já tem lá uma função padrão que ele chama, e aí esse LED pode adicionar pode piscar em azul, em vermelho, em verde, dependendo do aplicativo que está te mandando a notificação. Então só de bater o olho ali no LED, você já sabe que tem alguma coisa para você ver e de que aplicativo que está mandando essa informação. Falando de bateria, uma das grandes preocupações com os celulares de hoje, com o meu perfil de uso, que é um uso bem intenso, eu uso muito Twitter, Instagram, fico ali o tempo todo, o Stories que consome muita bateria, eu uso bastante também. Para o meu perfil de uso e fazendo tudo isso em 4G, a bateria tem durado de 12 a 14 horas na média. Então é o tempo de eu sair de casa, ir trabalhar, passar o dia todo na rua. Quando eu volto para casa, já está ali na hora de colocar o aparelho para carregar. Normalmente dá isso entre 12 e 14 horas, salvo raras exceções. Quando eu tenho que usar muito câmera durante muito tempo para fazer algum teste, alguma coisa, para filmar principalmente, que consome muita bateria, aí a duração é um pouquinho menor, mas na média tem dado isso. Lembrando que eu uso o celular com as configurações mais potentes, eu uso a melhor resolução de tela, então já me falaram, não, diminui a resolução da tela para durar mais bateria. Não, não quero, eu paguei caro nesse brinquedo aqui, eu quero usar o que ele tem de melhor. Então eu deixo a resolução de tela no máximo, o brilho eu deixo no automático, em alguns casos, só quando eu vou usar alguns aplicativos, eu uso um brilho de tela no máximo, mas isso é raro, mais para YouTube ou coisa do gênero. E eu deixo ligado sempre Bluetooth, Wi-Fi, localização, óbvio, eu não vou desligar essas coisas para perder recursos do aparelho. Tem várias formas de você poder fazer o desbloqueio da tela, a autenticação. Além da senha tradicional, daquela do Android que você faz o desenho na tela, ele tem a biometria, que eu já falei um pouquinho, o leitor aqui atrás, o posicionamento só que não é legal, mas ele funciona e talvez seja o método mais rápido de você fazer a autenticação. Existe também o leitor de íris, né? O leitor de íris funciona igualzinho no Lumia 950 XL que eu tenho aí já há 2 anos. Ou seja, ele funciona muito bem em condições de luz favoráveis. Se você está num ambiente muito escuro, no quarto com a luz apagada, ele tem dificuldade em te reconhecer. Se você está na rua, contra a luz do sol, então você está andando, a luz do sol está atrás de você, batendo de frente para o aparelho, ele vai ter dificuldade de te reconhecer. Funciona exatamente igual no Lumia e eu acredito que todos os smartphones que adotarem a tecnologia de reconhecimento de íris vão ter essa característica também nesse momento. A tecnologia avançou até aí, é onde eles estão. E tem o reconhecimento facial, esse eu não tenho utilizado, primeiro porque eu não acho tão seguro quanto o de íris e a biometria através de impressão digital. E segundo, porque você não consegue deixar o reconhecimento de íris e facial ligado ao mesmo tempo. Óbvio, o celular vai reconhecer uma coisa ou outra, ele tem que saber o que ele vai olhar, para o seu olho ou para o seu rosto como um todo. Então eu deixo sempre acionado a digital e o reconhecimento de íris, e aí dependendo da ocasião eu uso um ou outro. Devido à localização do leitor de impressão digital não ser tão fácil de ser acionada, principalmente quando eu estou segurando o celular com a mão direita, quando eu estou segurando com a mão direita eu acabo preferindo usar o reconhecimento de íris, porque aí eu aperto o botão aqui na lateral, pressiono, pronto, ele já reconheceu. Vocês viram que é rápido, né? Vou fazer de novo aqui, olha só. Pronto. Com relação à memória interna, a Samsung trouxe para o Brasil o Galaxy Note 8 de 128 GB, né?
E tem entrada para cartão micro SD. Você pode colocar um cartão micro SD no aparelho, mas aqui tem um outro ponto em termos de design que, na minha opinião, é um ponto falho, talvez o mais grave de todos. Esse aparelho é um aparelho dual SIM. Você pode usar duas linhas, dois SIM cards simultaneamente. Mas a entrada, a gaveta onde você coloca o SIM card é a mesma do cartão de memória. Ou seja, você põe um SIM card e o segundo slot, ou você põe um segundo SIM card ou um cartão de memória. Não dá para usar simultaneamente duas linhas mais o cartão. Eu acho uma falha gravíssima. Reclamei disso no Twitter um tempo atrás, de um outro aparelho até, e descobri que muita gente acha normal isso. Não, gente, não é normal. Não faz sentido nenhum. Você tem que optar por um SIM card ou um cartão de memória. Falando em usar duas linhas, em duas contas, tem algumas surpresas muito boas aqui no Galaxy Note 8. Para mim que sou usuário novo de Android, estou chegando agora, eu fiquei muito contente em saber que você pode usar duas contas de WhatsApp no aparelho simultaneamente, funcionando bonitinho. Na verdade, não só o WhatsApp. A Samsung tem um método próprio, que aí não envolve você ter que fazer gambiarra, fazer root do aparelho, nada disso. Você vai lá na função, na configuração do aparelho, tem lá usar duas contas. E alguns aplicativos, como vocês estão vendo aí, Skype, Messenger, WhatsApp, você pode acionar aqui essa opção. E aí o que ele faz? O aparelho cria uma cópia daquele aplicativo. Você fica com dois aplicativos, dois WhatsApp, que funcionam de forma independente, funcionam simultaneamente como se fossem dois aplicativos distintos. Gostaram? Esse é o Galaxy Note 8, o aparelho top de linha da Samsung. Hoje é o aparelho, na minha opinião, mais avançado do mercado, não foi à toa que eu optei por ele. Aqui no Brasil, a Samsung lançou esse aparelho por R$ 4.799, 4.800, o preço de tabela, na versão de 128 GB. Tá? Óbvio que tem os descontos, tem incentivos, aí você tem que negociá-lo na hora, esse é o preço de tabela, obviamente. E como eu falei no começo do vídeo, eu sei que eu não falei de tudo aqui, tem muita coisa, tem muitos outros vídeos curtos vindo aí, que vão tirar muitas dúvidas de vocês também. E se quiser mandar alguma sugestão de pauta, fique à vontade nos comentários aí do vídeo. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades tecnológicas aqui do Faixa Mob. Até a próxima, pessoal!